Parto humanizado, o que é e como funciona? Então, o parto humanizado, em primeiro lugar, não é um tipo de parto. Na verdade, não existem tipos de parto. É uma forma de expressão que não corresponde à realidade. É talvez conveniente usar, mas não é assim que funciona, porque nós só temos um parto, um tipo de parto. O parto é aquele processo pelo qual um feto sai pela vagina da mãe dele. A cesárea não é um parto, a cesárea é uma operação. O parto humanizado não é uma variável do parto vaginal, ele é uma abordagem diferente ao parto, ou seja, uma forma nova de enxergar o parto e a maternidade, consequentemente, e o acolhimento ao bebê. Qual é a novidade? É redescobrir o parto como um processo fisiológico. Basicamente, esta é a primeira pedra, assim, da construção da humanização do parto, é redescobrir o parto como evento fisiológico. O que quer dizer? Nós temos várias funções fisiológicas, digerir é uma função fisiológica, evacuar é uma função fisiológica, parir é uma função fisiológica. E o que significa isso em termos práticos? Que significa que se a gente permitir que o parto aconteça naturalmente, ele vai acontecer naturalmente, não tem como ele não acontecer. E aí nos deparamos com a realidade atual, que graças ao movimento pela humanização do parto está mudando, mas a realidade das últimas décadas foi que o parto era um evento médico, ou seja, um evento que está dentro da categoria das patologias, porque os médicos entram em ação quando? Quando tem um problema de saúde, não é não? Então, se o parto é um evento médico, o médico atua no parto, o médico é o salvador da pátria, o cara que vai resolver um problema. Para isso que a gente chama um médico, para resolver um problema. Só que parto não é um problema, porque se parto é um evento fisiológico, não tem problema algum, só precisa que ele aconteça. Mas aí o que surgiu? Surgiu o fato que, com todas essas décadas de atendimento ao parto como evento médico e de educação da população e das mulheres para um parto de emergência, porque era perigoso, porque precisa do médico para operar e etc., nós perdemos o conhecimento, a noção, a familiaridade com o processo fisiológico do parto. Então, a humanização do parto teve que resgatar esses conhecimentos, que começam pelo resgate da simples e realmente singela fisiologia do trabalho de parto. Aí entra o Michel Audin, que traz os conhecimentos sobre os hormônios, né? E como esses hormônios atuam e o que esses hormônios precisam para serem liberados. Ou seja, nós não liberamos os nossos hormônios em qualquer condição. Assim como, por exemplo, nós liberamos adrenalina, temos adrenalina no corpo quando estamos numa situação de alerta, no mínimo, ou de perigo. A gente não libera adrenalina se a gente está numa situação de perfeita harmonia, paz e tranquilidade. Não tem jeito de sair adrenalina do nosso corpo. Então, para ter um parto fisiológico, o corpo tem que liberar, né? Nós temos que ter uma produção de um hormônio chamado ocitocina, entre outros, mas a ocitocina é mais importante. É tão importante que o Michel Audin o chamou de hormônio do amor. Esse hormônio, junto com os outros, formam um coquetel. E esse coquetel é o que, de fato, faz todo o processo fisiológico do parto acontecer. Só que os hormônios são delicados. Na verdade, nós, seres humanos, somos delicados. Então, vamos falar primeiro em termos de hormônios. Os hormônios são delicados porque, assim como a adrenalina não sai, não é liberada, não é produzida se a gente estiver numa situação de perfeita paz, calma e harmonia, assim a ocitocina, ela não é produzida se a gente estiver numa situação de medo, de susto, de insegurança, de tensão. Não tem jeito da ocitocina ser produzida pelo nosso corpo.
Então, se a ocitocina não é produzida, o que que acontece? O útero não dilata, não trabalha, ou seja, então não temos a dilatação do colo do útero. E aí o que acontece? Acontece que a mulher entra em trabalho de parto, mas não tem dilatação. A famosa frase, não tive dilatação. Ela não teve dilatação porque ela estava apavorada. Mas, não, mas eu não estava apavorada. Não, ela estava apavorada. Por quê? Porque o que acontece com o nosso corpo quando a gente está parindo não necessariamente é registrado pela nossa mente consciente. Quanto mais a pessoa estiver alienada da percepção, do contato profundo com o próprio corpo, ela não vai entender nada. Entretanto, nós somos animais. O parto é um evento animal, não é um evento racional. Não é um evento de máquinas, é um evento desse corpo. E esse corpo que nós temos, ele é a versão humana do mesmo corpo de qualquer mamífero que a gente encontrar no mundo. E como é que acontece o parto com essas outras mamíferas? Acontece que se elas perceberem qualquer nuance de perigo, travam. O colo do útero retira o feto para dentro do útero e vai procurar um lugar tranquilo, seguro para onde parir. Nós, fêmeas mamíferas, temos embebido em nós um código que nos dá a responsabilidade sobre a perpetuação da espécie. Então, se a gente não pode parir em qualquer condição, nós temos que parir numa situação que o nosso organismo animal reconheça como seguro. A nossa mente racional pode dizer o que ela quiser. Tanto faz. O corpo nosso, que é um corpo animal, que tem milhões de anos de aperfeiçoamento e de evolução, sabe mais e sabe melhor. Então, se a mulher não teve dilatação, é porque ela estava com medo. Medo do que? A gente tem que ver, mas tinha algum medo. Tinha uma tensão que fez com que o corpo dela se recolhesse ao invés de se abrir. Elementar, Watson. Elementar. Então, o parto humanizado é começar a olhar para essas coisas. E aí começar a rever a forma como o parto é atendido nos hospitais. Nos hospitais, ainda hoje, o parto é atendido como evento fisiológico, não, como evento médico, como um evento que requer uma série de atuações dos vários protagonistas, que são o médico, a enfermeira, numa certa medida, todos, menos a mulher que pare. Na humanização do parto, nós estamos dando à mulher, devolvendo, aliás, à mulher, o poder de parir. Aí começa um outro problema, porque as mulheres perderam esse poder, perderam a confiança em si. Daí a necessidade de resgatar esse protagonismo feminino, que só pode começar com o resgate da mulher como pessoa, como ser humano, porque não tem como uma mulher que viveu passiva, submissa, assustadiça, preocupada com o que os outros falam, preocupada com que o seu corpo se está funcionando, que acha que o médico tem sempre razão, que não questiona as autoridades. Não pode uma mulher dessas virar uma mulher maravilha em 9 meses de gestação, que nem são 9, porque na verdade as mulheres começam a se perguntar e a querer saber sobre o parto lá para o final da gestação. Então, nos últimos meses de gestação, não tem como uma mulher assim se reinventar. Porque estamos falando de condicionamentos culturais, sociais, emocionais, psíquicos, de gerações e gerações. Precisamos ter, portanto, muita paciência e generosidade para com todas as mulheres e elas mesmas com si próprias, né? Nada de culpa, nada de cobrança. É preciso assumir as nossas responsabilidades pelo que é que for e saber que nós tentamos, que nós fizemos. O fato já de ter despertado para o entendimento humanizado do parto já é um grande sucesso.
Então, o parto fisiológico, ele está em sintonia, aliás, a abordagem ao parto como evento fisiológico está em sintonia com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que foram promulgadas em 1985, ou seja, uma eternidade atrás, muito tempo. E, entretanto, para nosso espanto, na maioria dos hospitais brasileiros ainda não são respeitadas. E, infelizmente, a maioria dos médicos sequer as conhece, porque não faz parte do programa da universitário. Mas, enfim, nós precisamos sabê-las. E é graças a nós, ao movimento pela humanização do parto, que hoje essas recomendações estão na boca de todo mundo, ou pelo menos tendem a estar, ou pelo menos são muito mais conhecidas do que antes. Então, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza algumas condutas, alguns comportamentos adequados, propícios para promover, para fazer com que o parto ocorra da melhor forma possível. E eu quero lembrar aqui que o parto humanizado acaba sendo o parto mais rápido, mais efetivo, mais, aproveitado, mais satisfatório. É nessa direção que estamos andando, não é na direção de dar às mulheres mais um fardo, de fazer com que as mulheres sintam dor ou de obrigar as mulheres a ter um certo determinado tipo de parto. O parto humanizado é o parto no qual a mulher está se sente livre para se expressar, respeitada, respeita o próprio corpo, tem um conhecimento mínimo do mecanismo de parto, portanto, sabe mais ou menos o que está acontecendo com ela. É uma mulher que consegue se entregar ao processo, que está bem amparada por pessoas que a respeitam, mas que a apoiam, né, que acreditam nisso tudo, que têm experiência com isso. Então, isso é um parto humanizado. Abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau!